estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa, que hoje acontece com um casal que acabou sendo contaminado pelo Covid-19, o coronavírus. Uma situação diferente porque nós no Papo Direto temos conversado com vários profissionais e vocês têm acompanhado, falado sobre situações como lidar com esse momento de isolamento, como lidar com o momento da quarentena, como lidar inclusive com os filhos, como manter a saúde mental, como trabalhar em home office. Nós trouxemos profissionais aqui falando sobre a questão da iniciativa, inclusive de respiradores, uma iniciativa de um grupo especial que trabalhou num projeto inédito para que essa possibilidade possa existir para vários outros ambientes. Nós falamos aqui sobre a situação não só em Paranaguá, como no litoral, da questão da pandemia e como vem sendo executados os planos de contingência e as medidas preventivas para evitar que esse vírus alcance um grande número de pessoas. O objetivo é buscar um número reduzido, o mínimo possível de pessoas contaminadas, o mínimo possível de pessoas doentes, o mínimo possível de pessoas que necessitem do sistema de saúde a ponto, inclusive, de precisar ir para uma unidade intensiva, porque é uma situação delicada. Famílias que já perderam pessoas para o corona sabem como tem sido difícil nesse momento. Para vocês que têm acompanhado o que está acontecendo no mundo, tem momentos, tem cidades onde as pessoas não puderam nem se despedir, não puderam ter um velório. Então é realmente preocupante, não dá para subestimar o coronavírus, não dá para subestimar como os efeitos desse vírus vão aparecer na gente. Em cada um é de uma forma diferente. Existem os grupos de risco, e esses têm que ter um cuidado mais do que redobrado, e existem as pessoas que conseguem passar por ele, e hoje a gente traz essa experiência aqui para a gente poder compartilhar e entender o que é que acontece quando uma pessoa fica doente ao saber que tem o coronavírus. Fabiana Linhares Miranda, eu agradeço por você ter aceito o nosso convite, falar dessa experiência, né, e se expor de uma certa maneira, mas assim, também expor no sentido de alertar, de chamar a atenção, de dizer como é que foi. Você é moradora aqui de Paranaguá, nasceu aqui em Paranaguá? Sim, então, sou moradora de Paranaguá, nascida em Paranaguá. Você tem filhos? Eu tenho uma filha de 5 anos, né? Sou casada, trabalho no Hospital Regional atualmente como técnica de enfermagem, não assistencial diretamente, né? Trabalho no Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar e Controle de Infecção Hospitalar, né? Que é o CCIH. E sou formada em administração, que me deu a possibilidade também de estar fazendo uma MBA em gestão de saúde e infecção hospitalar. E como é que foi essa questão do corona especificamente? Foi você e teu marido que pegaram, né? Isso, minha filha. Ela também? Uhum. Quem que pegou primeiro, assim, você sabe dessa sequência? Sim, quem que teve os sintomas primeiro? Então, os primeiros sintomas foi o meu esposo, e foi num sábado, começo de abril, primeiro final de semana de abril. E assim que a gente existiu a possibilidade de ser a doença, nós iniciamos o isolamento. Já estávamos fazendo uso da máscara desde a sexta-feira, quando então existia um caso confirmado dentro do hospital, que era uma colega de trabalho, né? Você acha... Bom, mas aí nesse caso... Isso, aí a primeira desconfiança é por eu trabalhar no hospital, é que eu poderia ter transmitido, né, a doença. Então, no domingo nós estivemos no hospital da cidade, e já comentou, não, já foi e já comentou da possibilidade da preocupação de ser o corona. Na verdade, a gente ficou em observação devido aos primeiros sintomas serem meio parecidos com a dengue, como ele já teve a dengue no ano de 2016.
Nós pensamos que poderia ser, mas existiu o alerta. No sábado, no domingo, os sintomas mudaram e a gente procurou o hospital do convênio da empresa onde ele trabalha. Lá foram dadas algumas orientações, porém na segunda, nós eu conversei com a minha chefia lá no hospital, como teria o afastamento de 15 dias nosso, né? Foi decidido coletar o meu exame e o dele, que o tempo do resultado seria mais curto, né? Então, nós coletamos o exame na segunda-feira. O resultado saiu na quarta e o resultado dele positivo e o meu negativo. Então, iniciaram as investigações pela Secretaria Municipal de Saúde, né, na parte epidemiológica, dentro do trabalho dele, né, com os contatos que ele havia tido. E uma de suas colegas, né, do trabalho, que apresentou sintomas anteriormente ao dele, deu positivo. Então, assim, hoje a gente não tem como dizer veio daqui, veio dali, né? Mas a gente imagina que tenha sido ali naquele ambiente, e seguimos o isolamento. Eu resisti um pouco no começo à coleta da minha filha, 5 dias após o resultado dele, nós coletamos o dela e a epidemiologia do município achou por bem fazer uma recoleta minha, né? Então, o meu resultado aí no outra semana, quando ele saía do isolamento, na sexta-feira, eu entrei no isolamento. Ele saiu e eu entrei. Mas aí o teu, nessa recoleta, chegou, daí já deu positivo? O meu deu positivo, daí a da nossa filha negativo. Porém, eu fiquei todo o tempo que ele ficou no quarto, eu fiquei com ela, porque nós não tínhamos com quem deixá-la, né? Porque as pessoas que cuidam dela já têm idade, risco, então ficou nós 3 em casa. Porém, quando o resultado dele deu positivo, ele foi para o quarto. Ele ficou no quarto, os atendimentos eram, a maioria das vezes, pela janela, algumas vezes pela porta ali, mas a gente evitava a porta mais mesmo pela janela. E nesse período, você e a tua filha não tiveram sintomas? Não, em nenhum momento. Eu tive, na verdade, assim, eu senti cansaço. Sentia um cansaço, porém, como a gente trabalha fora, né, eu acreditava que cansaço fazia parte da rotina de dona de casa, sim, né? E os cuidados com ele, os cuidados com ela, né? Os afazeres de casa, a EAD, né? A educação à distância dela. Então, eu acreditava que o cansaço era pela mudança de rotina. Sim. E como eu tenho bronquite, rinite, a perda do paladar e do olfato eu não observei, né? O que fechou o diagnóstico foi o exame e... Você foi quase uma assintomática. Eu não tomei medicação, né? Não precisei tomar medicação, eu e a minha filha, a minha filha também é assintomática. Isso é muito interessante da gente falar, porque sim, o pessoal que está acompanhando, a gente já entrevistou o Dr. Jonathan Aredes, inclusive a gente acabou, no dia em que gravamos com o médico, fizemos um bloco especial para esse dia, para esse programa, falando só sobre esses cuidados quando você tem uma pessoa na família, como é que você deve proceder. E uma situação que os médicos têm comentado mesmo, já vem sendo confirmado, é que há uma grande incidência de casos onde o exame vai dar positivo e a pessoa não tem sintoma. Sim. E ainda tem aquela questão da pessoa ter o corona e o exame dar negativo, porque o ideal é que se faça também no 5º dia, a partir do 5º ou 6º dia, de sintoma de preferência. O SWAB, que são os coletados nasoorofaríngeos, o ideal são nos primeiros dias de sintomas, né? E o teste rápido é o que a gente tem atualmente no sistema, né? Sistema nosso aqui do município, né? Após o 7º ou 8º dia de sintomas, né? Então, os 2 primeiros que eu fiz, que foram confirmatórios, o primeiro eu fiz deu negativo, o segundo positivo, né?
Então, ao retornar ao trabalho, por eu ser assintomática, a minha chefia achou por melhor que eu precisasse coletar novamente o SUAB e o teste rápido, né? Você fez os 2 tipos de exame? Aí eu fiz os 2 tipos de exame. O meu SUAB, ele consta, né, com o IgM e o IgG, como eu tive, né? Constou que eu tive. E o SUAB, o último, veio negativo, onde eu pude retornar ao trabalho. E como a minha filha, ao retornar ao trabalho, ela fica com a minha sogra ou com a minha avó, que já tem idade, eu estava um pouco insegura, né? E nós fizemos o teste rápido nela, foi aí que a gente constatou o positivo dela. E aí eu fiquei mais uma semana em casa para preservar esse tempo dos 14 dias. Certo. Aí após esse resultado, aí nós retornamos a... Ela não teve nenhum sintoma? Não, ela teve um dia, após a gente saber o resultado, que ela passou assim um dia, ela dormiu super cedo, que ela acompanha muito a gente na nossa rotina, então ela tem o hábito assim, só deita a hora que a gente vai deitar, e nesse dia ela dormiu mais cedo e acordou só no outro dia no horário do almoço. Só, nesse dia. Quantos anos mesmo que ela tem? 5 anos. 5. Me diga uma coisa, como é que você se sentiu? Deve ter sido com certeza a apreensão ou um pouco do sufoco, da angústia deve ter sido até maior, eu como mãe, né? Quando soube que ela, tão pequenininha, teve. Mas assim, como é que você se sentiu também quando você confirmou que, né, tinha um caso, primeiro, o caso em casa e depois até você também saber, opa, eu estou com corona. Sim. Então, até meio engraçado, mas ao mesmo tempo eu acredito que é uma mensagem legal. Assim, todo tempo, Luciane, eu não deixei o medo tomar conta, sabe? Eu sempre falo assim que o sentimento do medo, ele existe, né? Mas em nenhum momento eu deixei ele me dominar, sabe? Todo tempo eu estava pensando em tudo aquilo que Deus estava proporcionando no sentido bom, sabe? Em ver o meu marido dentro do quarto, enquanto outras pessoas né, chorando, que a gente sabe, sofrendo em tantos lugares do mundo, eu não tinha assim não tinha medo, assim, sabe? Eu olhava, até um fato interessante que aconteceu no domingo de Páscoa, né? Que nós estávamos almoçando. E ela falou assim, ai mamãe, eu queria ter o coronavírus também para poder ficar no quarto com o papai. Eu acho que foi o único dia que eu assim chorei, sabe? E claro, né, tentando conversar e mostrar, olha filho, o papai tá aqui do lado, tá aqui nessa parede, eu falava para ela, né, o papai tá aqui na parede. A gente pode olhar o papai pela janela, porque quando ela queria ver ele, a gente ia lá na janela para ela dar uma olhadinha nele. Então eu falava assim, tem pessoas que estão no hospital e não, se o papai estivesse no hospital, nós não poderíamos ver, enfim, tentava mostrar esse lado, né? Claro que na cabecinha dela é muito difícil. Mas até uma coisa que eu sempre comento engraçado assim é que eu acredito que o isolamento dele para ela foi mais sofrido que o meu, né? Porque quando eu fui pro quarto, ela estava com muitas saudades dele, com muita falta. Então ela não se, para mim assim, a mamãe tá lá no quarto, agora tá tudo certo, né? Mas assim, quando eu soube do meu resultado, assim, eu tinha uma paz, eu falo que eu sentia paz em meio ao caos, parecia uma anestesia, assim, sabe? E até assim, uma semana, acho que uns 15 dias antes de acontecer tudo isso, assim, né, por trabalhar na área a gente tá assim ligada no que estava acontecendo, de como estava, assim, sempre né, a gente tentando motivar um ao outro no trabalho também. A minha sogra falou um versículo da Bíblia assim que caiu no meu coração, né? Acho que é o Salmo 127, 1 ou 2, que fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Então aquilo assim para mim, né, caiu assim no meu coração e eu sempre lembrava daquele versículo quando ela falava, né, não adianta a gente ter tudo, né, e não ter uma proteção, não adianta a gente ter muito conhecimento, não adianta, tudo isso é em vão se a gente não tem a certeza daquilo que nos guarda, assim. Então não é a religião, você acreditar em algo que você sabe que aquilo te traz um conforto, uma paz. Então, durante esse tempo, assim, no meu resultado, no resultado dela, assim, eu estava muito confiante, assim, que Deus em todo o tempo estava guardando a gente, assim, cuidando mesmo da nossa casa,
Não, não sei se seria diferente, claro, se existissem um outro quadro, uma outra situação. Mas ali eu sentia uma proteção, assim, e as pessoas sempre mandando mensagem, né, de conforto, de incentivo. Então, tudo isso é um conjunto, né? Exatamente, eu também acredito nisso, na questão do conjunto, porque você não adianta, de repente, ter algo em que acreditar, mas não colocar isso em prática. Isso. E no dia a dia, você, de repente, olhar para o problema, se concentrar no problema e esquecer que existe algo maior em que você pode confiar. E aí, com certeza, as pessoas que têm essa possibilidade, essa fé, essa crença, tendem a passar por uma situação como essa, eu acredito que de uma forma mais tranquila, ainda mais com uma criança pequena, para explicar também mesmo esse distanciamento, realmente no final das contas, na hora em que você precisou ficar no isolamento, deve ter sido, né, um alívio de certa forma, por conta da tua menina, porque realmente ela já pôde naquele momento matar as saudades do pai, né? Então meio que compensou ali um pouco a falta que você poderia fazer naquele momento. Acabou ajudando. Agora, tudo isso tem que ser somado, é uma questão de orientação, né? Tem muita gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, não é de certa forma também uma crítica minha, né? No sentido assim, não, então Deus vai proteger e pronto. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E aí entra a questão das orientações. Vocês fizeram isolamento, inclusive dentro de casa mesmo, no momento, eu não sei se aí teve algum dia assim, que enquanto ele ainda preenchia a quarentena, o teu resultado veio, ou não, foi bem depois e aí você também entrou em quarentena. Quais foram essas orientações que vocês receberam para colocar em prática dentro de casa e evitar qualquer contaminação? Então, quando o resultado saiu positivo dele, né, a gente recebeu as orientações para ele se manter no quarto. Então, a parte da lavagem das roupas, tudo que tinha que fazer da parte dele era separado, o quarto tinha um banheiro, então isso trouxe um certo benefício. E os pratos, talher, a gente teve esse cuidado. Quando foi o momento da troca, o meu resultado saiu numa sexta-feira à tarde, o isolamento dele acabava no sábado. Então foi muito rápido, assim, foi só o tempo mesmo de organizar as coisas em casa e mudar. Mas assim, mesmo com tudo isso, eu já tinha tido meu período de contato com ele. E a minha filha, no período da minha contaminação, enquanto ele estava no isolamento, eu acredito que foi nesse período que ela se contaminou. A doutora Ana Luísa, que trabalha junto, que a gente trabalha junto, ela falou que era meio que inevitável, né? A carência da criança, você explicar, não, filha, agora não pode abraçar. Depois, quando ela fez o resultado dela, ela ligou por vídeo para a avó para contar que ela estava com o exame, não deu nem tempo. Eu falo, aguardando ali, falou, o Daimê deu positivo, né, tal, aquilo. E daí ela fez uma ligação por vídeo e eu falei, você nem esperou a gente falar ela estava assim achando, né, que estava tudo certo, né, vou ficar em casa, não sei o que passava na cabeça dela nesse momento, mas os cuidados continuaram com ela também, e ela até às vezes falava, não pode pegar aqui porque eu já peguei aqui, você não pode comer esse pedaço porque eu já mordi. Então a gente ficava muito nesse cuidado em casa e ainda hoje continuamos, né, pelo fato de ainda não existir um ok da retransmissão ou a reinfecção. Então os cuidados nós continuamos por eu trabalhar na área de saúde. E então, quando eu chego em casa, a gente tira a roupa, tira tudo antes de entrar e após, aí é direto pro banho e assim a gente segue, né, até porque assim eu tenho a minha sogra que fica com ela, né, o cuidado, então a gente tá sempre observando os sintomas e os cuidados têm que continuar, né. Uma coisa importante assim que você falou, a gente tem que ser prudente, né, a gente tem que fazer a nossa parte.
A gente sabe que Deus cuida, né? Como você falou, que Ele sabe, né? Igual fala assim, vamos questionar o porquê nós ficamos. Deus tem propósito, eu acredito em todas as coisas e não foi diferente com a gente. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Até uma coisa que eu sempre falo, assim, comento, é que se eu, no momento do isolamento dele, tivesse aliviado, vamos dizer assim, meu marido está no quarto, então eu vou dar uma saidinha com a minha filha, vou dar uma chegadinha ali no mercado, né? O que eu não poderia ter causado, né, numa situação dessa. Então, é muito silencioso, né? E o estrago, vamos dizer assim, só vem depois de 15, 20 dias que você consegue ter uma proporção do que pode acontecer. Então, assim, é uma questão de conscientização, né? Eu acredito que as pessoas ainda estão com um pouco dessa dificuldade de acreditar, mas, né, aqui tá tranquilo, né? Eu ouvi hoje um colega do meu trabalho falando sobre isso, que o vizinho falou para ele, tá tranquilo, né? Por enquanto tá tranquilo, Paranaguá. Mas está tranquilo até que ponto, né? Até morrer alguém da nossa família, até nós perdermos alguém. Então, nós precisamos se conscientizar que a doença existe, né? As pessoas falam, mas tem a dengue. Sim, nós temos a dengue e temos muitas outras doenças, né? Mas hoje nós temos uma doença diferente que a gente aprende a cada dia a lidar com, né, com novas descobertas, né? Com o que vem sendo estudado em relação à doença, né? Essas tuas últimas palavras, elas já são praticamente uma mensagem, mas de qualquer forma, a gente vai, né, conversar agora com o Eberton, mas eu gostaria que você, né, finalizando esse primeiro bloco, que você pudesse realmente deixar alguma mensagem, o que você acha mesmo de importante, tudo que você falou, aliás, desculpa, é importante, porém, a questão da conscientização, você falou, mas é consciência mesmo. Eu fico impressionada às vezes com pessoas que lidam como se estivessem esperando, pensar que alguém fala que a coisa está calma, me preocupa bastante. Sim. Porque afinal de contas, o que está esperando? Está esperando Exatamente. Ter 100 casos confirmados para daí se desesperar? Exatamente. A ideia é não se desesperar Sim. e evitar. Essa é uma coisa que a gente precisa aprender. Mas eu gostaria que você deixasse realmente uma mensagem, afinal de contas você passou por isso, passou pelo sufoco de ter mesmo que um sintoma mínimo, mas Sim. teve, passou pela quarentena, teve que ficar em isolamento, uma situação, né, a preocupação de uma criança, né, como é que ela poderia reagir, quais os sintomas que ela poderia ter, além do cuidado também Sim. com teu marido que teve. Até porque a gente sabe de relatos de pessoas que passam todos os dias bem e no último dia pioram. Inclusive teve uma situação de um paciente que ele foi para o hospital no 13º ou 14º dia e veio óbito, né? Então isso traz um alerta também. Mas a mensagem que eu quero deixar assim é que as pessoas não coloquem os sentimentos, né? O medo, a insegurança, a ansiedade, né? Não olhem para o problema, né? Mas que elas possam olhar para as coisas boas, né? E que as pessoas possam se cuidar sem o pânico, sem o desespero, mas que elas possam ter a mente, né? A parte emocional controlada, que as pessoas se cuidem. Eu acredito que é um tempo de a gente valorizar a nossa família, valorizar as pessoas que estão próximas, no momento onde a gente precisa. Às vezes a gente fala do isolamento, mas não tem nada melhor do que a gente estar junto com a família, né? Tem colegas minhas que os filhos estão fora, né? E assim a gente vê também essa parte difícil que é. Então que as pessoas possam manter a calma, manter o coração fixo naquilo que acreditam e eu acredito que é isso. Eu agradeço muito, Fabiana, Obrigada. Agradeço a oportunidade de conversar com você, de saber como é que foi essa tua experiência. É uma pessoa daqui da nossa cidade, passou pela questão do corona,
se recuperou, graças a Deus, está bem, a família toda bem, passou pela quarentena. Então, realmente, são experiências como essa que a gente pretende aqui debater, conversar, trazer para vocês, para que a gente possa continuar em alerta, tomando todos os cuidados. Como disse a Fabiana, com calma, com tranquilidade, controlando a ansiedade, mas em alerta sim, mantendo todo o controle para que a gente possa proteger principalmente aqueles que a gente ama, óbvio, e a partir desse momento a gente vai acabar ajudando várias outras pessoas. A gente termina o bloco agora, mas daqui a pouco a gente vai falar com o marido da Fabiana também, que teve o corona, e aí você vai ter mais detalhes também dessa situação e poder tirar mais aprendizado ainda para esse momento tão delicado que toda a nossa cidade está passando. A gente volta já.